Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Domingos Sena. Oficina de artesanato, e eu abri um canal no YouTube. E eu vou apresentar o meu espaço aqui para vocês e minhas ferramentas. Eu tenho algumas ferramentas, eu quero apresentar minhas ferramentas aqui para vocês nesse primeiro vídeo. Quero deixar bem claro que eu não sou um marceneiro profissional, eu sou um hobbyista. Eu trabalho com obras, mas nas minhas horas vagas eu venho aqui fazer umas peças, fazer um artesanato. E eu vendo, né? Eu separei aqui, eu tenho um espaço aqui que eu conquistei há alguns anos, e eu construí um salão razoavelmente grande, e eu separei uns 4,5 metros mais ou menos para me montar um stander, né? Na lojinha. Deixei uma área de ventilação ali no fundo e eu fiquei com espaço aqui de mais ou menos uns 9,5 metros por 4,70, que dá aí em torno de 44, 45 metros quadrados. Então é onde eu faço os meus artesanatos, as minhas coisas, as minhas peças, e coloco ali na frente para vender. Eu vendo também pela internet, mas eu só estou aqui nas minhas horas de folga, né? Quando eu não tenho nada para fazer. Eu já estou com a idade meio avançada, então eu estou escolhendo o serviço de obra agora, não é todo o serviço de obra que eu pego. Então eu tenho algum tempo, eu venho para cá fazer os meus artesanatos. Então vamos até ali que eu vou começar a mostrar minhas ferramentas para vocês. Então, aqui eu separei algumas ferramentas onde eu tenho aqui. Eu tenho assistido uns youtubers, alguns canais aí de marceneiro, onde eles falam que para você começar uma marcenaria, você basta ter uma serra circular, uma parafusadeira, uma furadeira, um esquadro. Particularmente eu concordo em partes, porque se você vai mexer com planejado, tudo bem, você vai na madeireira com plano de corte, eles cortam, fita, usina, entrega para o cliente, você só vai montar. Mas se você vai fazer coisas pequenas, variedades, você precisa ter ferramentas, porque senão você não apresenta um produto bom para as pessoas, né? Vai ficar uma coisa meia boca, aí fica chato. Então eu separei algumas ferramentas, eu vou mostrar para vocês aqui umas ferramentas pequenas, e depois eu vou mostrar algumas ferramentas elétricas que eu tenho. Vou começar aqui por algumas brocas que eu tenho aqui. Eu tenho aqui brocas de vide, eu tenho aqui brocas de madeira, brocas de ferro, brocas pequenas, grandes, né? Eu preciso de mais brocas finas porque quebra muito, né? Então essas são algumas brocas que eu tenho. Eu tenho aqui um joguinho de broca Forstner, já está meia zoada, mas eu vou comprar mais. Tenho aqui alguns arcos de serra. Tenho aqui nessa maletinha, tenho mais brocas, sardinha. Eu tenho alguns grampos. Eu preciso de mais grampos, porque vocês sabem que o grampo é o ajudante do marceneiro. Sem grampo você não trabalha. Eu preciso de mais. Tenho alguns aqui, grampo C, alguns pequenos. Tenho mais alguns ali, tenho alguns martelos, tenho alguns alicates, algumas ferramentas, um anelzinho aqui. Eu tenho mais turquesa, tenho mais alicate. Não gosto muito de trabalhar com serrote, nunca fui fã de serrote, mas eu tenho aqui um serrote japonês que ele me ajuda muito nas coisas pequenas, né? Tenho aqui alguns cepinhos aqui para me lixar, tem uma plana pequena da Stanley. Tem uma plana maior aqui que eu achei numa caçamba de lixo, que eu afiei a lâmina dela, ela é excelente, muito boa. Tem escovinhas, né, que você usa no dia a dia aí para tirar alguma sujeira de madeira, alguma coisa assim. Tem mais escova ali. Tem alguns esquadros aqui que é essencial na marcenaria, esquadro combinado. Eu tenho algumas réguas que você usa no seu dia a dia, trenas, né? Que é essencial, não pode faltar para suas medidas. Tenho aqui, ó, que é uma ferramenta de medida muito boa. Essa ferramenta aqui que talvez tem gente até que não conheça, mas aqui na região onde eu moro chama-se de suta.
Eu uso muito ela para fazer ângulo de telhado. Que eu trabalho com carpintaria também, né? Marcenaria, pedreiro e carpintaria de casa. Esse jogo de serra-copa aqui não é, eu comprei, mas não gostei muito, porque ela espana muito. Ela é ruim. Agora eu comprei esse jogo de broca aqui, ó, que é excelente. Excelente esse jogo de broca. Porém, ela é rasa aqui. Ela é própria para furar ferro. Ela é rasa, então a profundidade dela aqui é 1 centímetro. Para você furar um MDF ou uma tábua com mais de 1 centímetro, você tem que furar e virar a tábua para você furar do outro lado. Mas ela é um jogo excelente. Tem alguns EPIs aqui que é essencial na marcenaria, você precisa ter, né? Você precisa usar. Essas são as minhas ferramentas pequenas, né? Minhas ferramentas menores. Agora eu quero apresentar para vocês algumas ferramentas elétricas que eu tenho. E essas ferramentas eu vou começar pela minha queridinha aqui. Essa é uma serra da DeWalt, né, que eu comprei já há 5 anos. E essa serra é maravilhosa. Essa serra tem uma precisão incrível. Ela corta 2.000 watts de potência. Olha, o único problema que essa serra já me deu foi o carvão, que eu precisei trocar. Ela começou a falhar porque o carvão ficou ótima. Essa serra, fiz uma bancada para ela, como vocês estão vendo aqui. Aí eu tenho um espaço para cortar uma chapa maior. Aqui eu fiz esse cavalete, controlo as minhas chapas que eu vou passar aqui pela altura desse cavalete. Aqui eu tenho uma máquina, que é uma máquina que eu comprei, foi a primeira máquina que eu comprei quando eu comecei a fazer meus artesanatos. Eu comprei essa máquina multifunção, mas ela não resolveu o meu problema, né? Era muita coisa, 7 funções, acabou nenhuma me ajudando em nada. Eu encostei ela aqui, tirei as outras peças para fazer um outro tipo de ferramentas. Ela está aqui. Funciona ainda, mas eu nem uso. Aqui eu tenho uma lixadeira de disco feito, eu mesmo fiz, né? Um motorzinho de máquina de lavar, um motorzinho daquelas máquinas bem antigas, é um motor forte. Então eu tenho essa lixadeirinha aqui que eu fiz, que eu lixo as minhas pecinhas aqui, né? Aqui é uma máquina de solda que eu tenho, que às vezes eu vou fazer algum projeto que envolve ferragem. Para mim não terceirizar o serviço, eu uso a máquina de solda, que eu mesmo consigo fazer. Tenho essa furadeira de bancada, que também foi uma das primeiras ferramentas que eu comprei, junto com a multifunção. Ela é de 1.500 watts, é uma lixadeira, é uma furadeira fraca. Eu preciso comprar uma furadeira melhor para mim, mas por enquanto essa aqui está resolvendo o meu problema. Tenho aqui também uma serra de cutico, onde eu faço meus projetinhos da Gama, né? Eu comprei na época essas ferramentas da Gama porque o custo-benefício é menor, então eu precisava das ferramentas, acabei comprando essa marca aqui, né? Não ganho nada por isso, mas eu tenho essas máquinas. E eu tenho essa queridinha aqui, ó, que é a minha serra-fita, onde eu faço os meus cortes das peças mais grossas, né? Eu uso aqui. Também é pequena, é uma máquina que a bancada dela tem um espaço limitado, né? Mas resolve os meus problemas. Tenho essa lixadeira, na verdade essa lixadeira nem minha é do meu filho, né? Que mudou para um apartamento, acabou deixando ela aqui comigo. Mas eu uso ela, é uma máquina excelente também, me ajuda muito. Tenho meu esmeril, e há muitos anos que eu tenho esse esmerilzinho, quando eu quero afiar alguma coisa, limpar alguma coisa, eu tenho uma escova de aço aqui, me ajuda. Aqui eu tenho um tufãozinho, que quando eu quero envernizar, pintar alguma coisa assim fora da oficina, eu acabo usando esse tufão, porque dá para me carregar ele para algum lugar. Eu tenho aqui alguns formões, eu tenho aqui uns formão que eu fiz
para um provável torno que eu estou fazendo. Quando eu fizer esse torno, eu vou ter já meus formão para me usar. Eu tenho aqui meus formãozinhos, já estão meio velhinhos, mas eu tenho aqui alguns formões aqui que eu uso no meu dia a dia. Tenho essa máquina minha esquadria, que é excelente também, muito boa. Também já faz tempo que eu comprei. Projeto de um torno que eu estou fazendo. Então falta eu comprar um motor e falta eu comprar um eixo aqui para mim montar esse torno. Operar ele aí mostrando algumas peças que eu vou fazer. Ali embaixo eu tenho um compressorzinho maior, que é o compressor que eu uso dia a dia, no meu dia a dia, com as minhas limpezas, de soprar, apiador. Então é pequeno, mas serve bastante. Agora vamos ali na outra mesa aqui. Eu tenho aqui também um outro compressor. Também não é meu, é do meu filho, que ele, quando ele mudou, ele deixou aqui o compressor e deixou a lixadeira, né? Então esse aqui eu nem estou usando, mas tá aí. Na hora que o outro quebrar, eu já tenho esse aí de suporte. Agora eu quero apresentar essa mesa aqui para vocês. Essa mesa é minhas ferramentas elétricas. As ferramentas elétricas que eu tenho manual, né? Então eu vou começar aqui por essa... Eu vou começar aqui pela serra circular. Já tive outras serras, mas como eu trabalho com carpintaria, eu uso muito, então acaba quebrando e eu não gosto de consertar a ferramenta. Porque você conserta uma ferramenta, você gasta um dinheiro e não dura nada e acaba você tomando prejuízo. Mais vantagem você comprar uma nova do que você ficar mandando consertar a ferramenta. Então eu estava fazendo um telhado. Eu tinha uma maquita, minha maquita quebrou, eu precisava de uma ferramenta urgente. Eu tive que comprar essa aqui, que era a única ferramenta que chegava no mesmo dia. Eu compro minhas coisas pelo Mercado Livre, né? Não é forte, é uma ferramenta fraquinha, mas ela ajuda, né? Numa tábua, num porta-leite, alguma coisa assim, eu corto bem. Agora aqui eu acabei comprando depois, é uma ferramenta forte, possante, né? Essa aqui, você para trabalhar com ela, como ela é 1800 watts, você tem que trabalhar apunhando, segurando com a madeira presa, porque senão você acaba se machucando. Ela é muito forte. A maquininha dessa aqui você trabalha com a mão só, dessa aqui já dificulta mais. Eu tenho aqui algumas lixadeiras. Algumas lixadeiras que eu adquiri com o decorrer do tempo, né? Tinha uma esmerilhadeira grande, quebrou também, joguei fora. Acabei comprando essa aqui, que é uma excelente máquina. Apesar de ser uma máquina muito perigosa. E essa máquina também ela é usada mais em serralheria, né? Mas eu uso ela aqui como lixadeira de desbaste, nas madeiras grossas, né? Essa politriz, que também é boa para você dar acabamento, né? Um acabamento mais grosseirinho, você consegue usar um disco do grão mais grosso e você acaba desbastando uma peça. Tenho essa outra esmerilhadeira, que também é boazinha, pequenininha, mas é boa. Tenho lixadeira de cinta, que também me ajuda muito, é uma lixadeirinha boa, apesar da marca ser meio desconhecida, mas é uma lixadeira boa. Tenho a famosa treme-treme, que essa aqui já me acompanha há muitos anos, né? É velhinha, da Enel, né? Mas já está toda esculhambadinha, mas ainda funciona. Tenho essa outra treme-treme aqui, da DeWalt, que é excelente, mas é ferramenta para acabamento, né? Não é lixadeira para você desbastar nada, é só para você dar um acabamento final. Essa aqui que é melhor, que é uma rota orbital, né? Porque ela gira e treme, então essa aqui é bem melhor. Eu uso mais essa do que essa aqui. Tenho algumas planas. Essa plana aqui, você que é marceneiro vai saber que essa plana aqui, pela cor dela, você sabe que ela não é uma ferramenta industrial. Ela não é uma ferramenta possante. A máquina aqui, ótima, maravilhosa. A desvantagem dela é que ela quebra muita correia e a lâmina dela é muito fina. Então qualquer coisinha ela está quebrando a lâmina e a correia. Tenho essa outra aqui que eu ganhei de um amigo, da Enel também, que ainda funciona, mas já está bem velhinha.
E tenho essa, da Makita, que eu não sei o que aconteceu com a Makita, que todas as ferramentas da Makita que eu tenho é boa, mas essa plana, só Jesus na causa, né? A lâmina dela é robusta, é grossa, é difícil de quebrar, mas ela é uma máquina que não me agradou em nada, em nada. Eu não sei se é só a minha ou se a Makita errou nisso aí, né? Agora vamos aqui, eu tenho um pinador, tenho um grampeador, para me grampear um dos meus quadros, as minhas coisas que eu faço, né? Eu tenho uma balança de precisão, quando eu vou usar resina, né? Você precisa ter uma balancinha para você pesar a sua resina. Aqui, ó, talvez tem gente que não vai saber o que é isso aqui. Mas isso aqui é um pirógrafo. Eu uso meu pirógrafo quando eu vou fazer alguma plaquinha, eu vou escrever, vou desenhar. Então você tendo um pirógrafo, você faz umas letras, um negócio interessante, né? Eu tenho aqui essa ferramenta que não é ferramenta de marceneiro, apesar de é uma ferramenta que você usa mais em obra, né? Pedreiro. Mas é uma ferramenta ótima, mas é utilizado também na marcenaria quando você vai montar um armário, um móvel suspenso, você tem como você tirar seu livro. Tenho aqui algumas parafusadeiras. Primeiro vou mostrar para vocês essa daqui, ó. Essa parafusadeira aqui já tem uns 20 anos que eu adquiri ela. É uma furadeirinha caseira, né? Uma parafusadeirinha caseira. Mas ela só serve mesmo para parafusar pequenas coisas, né? Mas as bits dela são maravilhosas. Por ser de uma marca boa, né? As bits são boas. Então eu nunca desfiz a minha parafusadeirinha. E aqui eu tenho algumas. É parafusadeira boas, né? São parafusadeiras chinesas. Mas aqui eu tenho essas duas. Por que eu faço aqui, elas me respondem muito bem. A desvantagem é que a bateria ela descarrega muito rápido. A bateria ela é ótima. Ela é muito boa. Não é pesada. Porque às vezes você vai pegar uma parafusadeira grande, pesada, você trabalha o dia inteiro, quando é de tarde você está com a mão doendo, o punho doendo, né? Então essa parafusadeirinha aqui é ideal porque você trabalha o dia inteiro, você não se machuca. Aqui sim, né? Ferramenta ótima, maravilhosa, porém eu perdi o carregador dela. E o carregador dela é caro. O dinheiro que eu vou pagar num carregador para essa parafusadeira, eu compro uma dessa aqui. Então não comprei o carregador. Qualquer hora eu vou comprar um combo, que vem duas máquinas dessa, está em torno aí de R$1.100, R$1.200. E aí eu volto a usar ela, porque eu vou ter o carregador. Aqui eu tenho um jig para cavilha, muito bonzinho também. Eu não aconselho ninguém comprar. Não gostei. Não gostei disso aqui. Eu não compro outro. Aqui eu tenho meu motosserrinha, que eu uso ele de vez em nunca. Ela tem uma lâmina aqui de 33 centímetros, mais ou menos. Então um tronco aí de 30 centímetros você corta tranquilo. É elétrico, né? Muito bom mesmo esse motosserrinha. Aqui eu tenho meu soprador térmico, que quando eu vou dobrar alguma madeira fina, alguma chapinha fina, eu consigo aquecer e entortando ela eu consigo virar. Algumas tupias. Eu tenho essa tupia de coluna, que ela é muito boa. Eu tenho essa tupia laminadora da Bosch também, que é boa. E tenho essa tupia aqui da Makita, laminadora. Ela tá sem a base, mas vocês vão me acompanhar e eu vou mostrar a vocês como é que eu uso ela. Essa tupia, como ela tá sem a base dela aqui, eu fiz uma mesinha,
fiz aqui um guia e eu uso essa pia aqui embaixo. Vou colocar aqui para vocês verem, como uma tupia de bancada. Aí eu tenho o suporte, eu faço meus graus aí, meus rasgos. Aqui, em vez de você passar aqui, ó, na peça, você passa a peça na tupia. Então aqui evita mais risco de acidente, né? Como vocês sabem, tupia é uma ferramenta muito perigosa. Aqui eu tenho fresas, né? Tanto da tupia laminadora de 6 milímetros, como da tupia de 8 milímetros, né? Aquela tupia de coluna. Então a minha tupiazinha da Stanley aí, ela só suporta 8 milímetros. Tem umas aí que é 12, né? 10, 12, mas a minha é 8. Tenho aqui duas fresas aqui, macho e fêmea, né? Para fazer alguns encaixes. Aqui eu tenho algumas furadeiras. Eu tenho essa furadeira aqui, que é muito boa. Essa furadeira já tem há mais de 15 anos. Muito boa, maravilhosa. Eu tenho essa furadeira aqui. Ela não é martelete, ela é só furadeira. Mas quando eu vou montar alguma coisa, que eu pego uma coluna, uma parede de concreto, eu preciso usar essa furadeira aqui, porque essa aqui não consegue furar concreto, né? Eu tenho aqui nessas maletas, essa ferramenta na verdade é mais para obra, né? Mas se você for montar um armário, alguma coisa, você esqueceu sua furadeira e essa está no carro, alguma coisa assim, ela vai servir porque ela também é furadeira. Tem mais uma aqui, essa marca aqui vocês estão vendo, não é verdadeira. Então isso aqui me roubaram, né? Me enganaram. Eu comprei gato por lebre. Quebrou o martelete, aí eu uso ele também só como furadeira. Eu tenho aqui duas serras tico-tico. Como eu já mostrei para vocês, eu tenho um tico-tico de bancada, mas eu tenho duas manual. Isso aqui já tem mais de 20 anos que eu tenho. É uma ferramentinha fraquinha, né? Mas eu usei muito, me serviu muito. Ainda funciona, mas eu nem uso. Eu tenho essa outra aqui, que é boa também, eu uso diariamente, né? Diariamente não, quando eu tenho um projeto para fazer com ela, eu uso ela. E ela é uma furadeira muito boa. Essa ferramenta aqui, talvez algum marceneiro aí não sabe o que é, porque ela também não é ferramenta de marcenaria. Ela é uma ferramenta de azulejista, né? Como eu trabalho com isso, então isso aqui é para você assentar azulejo. Ferramenta muito boa também, que me serve muito. Aqui eu tenho um carregadorzinho de bateria, aqui eu tenho uma ventosa que trabalha também com azulejo, né? E ali eu tenho as minhas famosas Makita, né? Que deram o nome para ela de Makita e ficou, né? Tenho realmente da Makita, 3, e tem um aqui da Bosch. Todas funcionam, né? Algumas 110, outras 220. Mas isso aqui eu uso na obra, bem claro, eu uso na obra. Isso aqui eu não aconselho ninguém usar em marcenaria, porque isso aqui é um perigo. A não ser se você comprar um disco próprio. Hoje lançaram aí no mercado um disco que corta prego, corta azulejo, corta madeira, corta tudo. E é um disco que não tem dente. Mas é um pouco caro, mas às vezes se você não tem uma circular, vale a pena você comprar esse disco e usar isso aqui. Mas, fora isso, não use com disco de cortar madeira, porque o cara que inventou esse disco de cortar madeira para Makita, para mim ele é um criminoso. Então é isso aí. Eu tenho, essa é a minha oficina, minhas ferramentas. Fiz aqui um suporte para mim fazer minhas gravações. Aí eu mesmo vou gravar e estou apresentando ele aqui para vocês. Eu mesmo fiz. Sim, tem uma ferramenta interessante que eu fiz aqui. Eu usei um macaco de carro. Eu mesmo fiz um macaco de carro. Coloquei umas bases de ferro e depois eu revesti aqui com a madeira. Isso aqui serve para você levantar um armário, para você
colocar um gabinete de pia sozinho, às vezes você está com dificuldade. Isso aqui me ajuda muito. Umas gambiarra que eu faço aqui, mas é umas gambiarra que ajuda, sabe? Aqui eu fiz uma morcinha de madeira, né? Não é grande coisa, mas me ajuda. Ali eu tenho uma outra morsa ali na bancada que eu mesmo fiz. A minha bancada de trabalho aqui, que está cheia de coisa, não dá pra ver. Mas eu tenho essa morsa aqui que eu mesmo fiz, me ajuda também bastante. E essa ferramenta aqui, ó, uma ferramenta que como eu sou artesão, eu trabalho com artesanato, eu inventei não, eu vi no YouTube e acabei fazendo. Isso aqui é para você cortar vidro, né? Você coloca 1 litro aqui, roda, corta, aí depois você, aqui tem outra máquina aqui, você aquece e quebra o vidro e você faz seus copos. Eu uso muito para fazer, cortar vidro para me fazer abajur, essas coisas. Então essas são as minhas ferramentas. Ali eu tenho alguns quadros tem material, tem pincel, tem outras ferramentas, tem disco. Ali eu tenho espátula. Lá naquele canto eu tenho uma prateleira lá que eu coloquei os meus parafusos, né? As minhas coisas. Essas madeiras que vocês estão vendo aqui na parede, ó, são gabaritos que eu fiz para me ajudar no meu dia a dia, né? Então todas essas madeiras têm utilidade para mim, que são os meus gabaritos, para me ajudar, né? Então o vídeo de hoje foi um pouco longo, mas eu precisava mostrar minhas ferramentas para vocês, começar a gravar, mostrando algumas peças, fazendo alguma coisa, um passo a passo aí de alguma coisa, tá bom? Eu espero que vocês gostaram, dê um joinha aí, se inscreva no canal para que eu possa crescer, meu canal possa crescer, né? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.